Meu querido irmão, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15. Farei a leitura do verso 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Quero saudar os irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar e em seguida farei a leitura do texto bíblico. Mateus 15, 21 a 28. Vamos orar primeiro. Ó Deus maravilhoso, Senhor nosso, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra. Nos aproximamos mais uma vez do Senhor em oração, dessa vez pedindo humildemente, em Cristo Jesus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que desde a leitura da Tua Palavra e a exposição da mesma possamos ver o Senhor agindo em nós e nos conformando à imagem do Teu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a focar nisto, a receber a Tua Palavra com alegria, com fé, com esperança, com reverência, ouvindo a voz do Senhor atentamente, a fim de que sejamos operosos praticantes. Ajuda-me, ó Deus, na leitura, na explicação, a aplicação desta palavra e a implementação à vida de cada um de nós. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Meus irmãos, como discípulos de Cristo Jesus, nós somos, à luz da Escritura, exortados a desenvolver a nossa salvação. O apóstolo Paulo escreveu isso, do modo como vos falei: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus que opera em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nesse texto nós temos duas coisas que estão presentes aqui no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa salvação. Uma delas, posta em último lugar, mas de maior importância, a soberania de Deus na nossa vida, nos movendo a este crescimento. Não podemos abrir mão deste ensino, é basilar na Escritura. Deus age soberanamente, não somente nos salvando, mas também completando esta salvação na vida de cada um dos seus eleitos. Mas por outro lado, o texto também nos convoca à nossa comum responsabilidade. Pois ainda que saibamos que Deus é soberano, o mesmo Deus que declara isso, também nos ensina, nos instrui, nos dá os meios necessários a fim de que a nossa salvação seja desenvolvida. Um dos aspectos da nossa salvação que carece deste desenvolvimento é a fé. E aqui eu não me refiro à fé do ponto de vista histórico, porque isso pode ser comum a muitas pessoas, que não os eleitos.
Não me refiro à fé no sentido da fé miraculosa, pois também é possível que alguns que não são eleitos creiam em milagres, mas me refiro especificamente à fé salvadora, aquela que cremos que há um Deus que criou todas as coisas e que esse Deus se revelou de modo especial e realizou uma obra maravilhosa para nos salvar dos nossos pecados. Esta fé não é de todos. Assim, então, como o povo do Senhor, como detentor desta fé, pela graça de Deus, nós temos todos a responsabilidade de desenvolvê-la. Mas, tristemente, isto nem sempre ocorre. E não é sem razão que, muitas vezes, nós nos deparamos com a fraqueza, a debilidade, a fragilidade, a pequenez. E aqui não estou me referindo ao aspecto moral, mas de tamanho mesmo, diminuto, da nossa fé. Com as mínimas coisas. Muitas vezes não temos fé que um trabalho vai dar certo. Não temos fé que ficaremos curados. Não temos fé que o nosso casamento mude, mudando a minha pessoa primeiro. E isso chega a um extremo tão grande que às vezes a gente duvida do próprio Deus. Isso é terrível para nós. Isso acaba conosco. De sorte que nós precisamos aprender com o Senhor, à luz da tua palavra, que tipo de fé Ele quer que nós tenhamos. Como nós podemos qualificá-la para que, como servos do Senhor, em meio às muitas lutas que teremos na nossa vida, que enfrentamos e que enfrentaremos, nós passemos por isto com uma fé robusta e, usando o termo bíblico, uma grande fé, que mesmo diante das lutas, das batalhas, ela prevaleça para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Quando nós então olhamos, irmãos, para esse texto que acabamos de ler, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 21 até o verso 28, precisamos considerar alguns aspectos importantes que vão lançar luz sobre esse texto. O primeiro deles diz respeito ao contexto maior. O Evangelho de Mateus está falando de Jesus Cristo como rei, e ele de fato é o rei prometido, aquele que foi anunciado desde os tempos antigos e que o povo de Israel esperava que ele viesse para salvar o seu povo, para libertar o seu povo. Isso fica declarado logo nos capítulos iniciais, quando temos ali a genealogia do Senhor Jesus Cristo posta, mostrando que de fato ele é filho de Davi, o rei prometido. A outra coisa que vai ser importante para nós aqui é que, mesmo diante desta revelação, que foi comprovada por Mateus, inclusive com a citação de textos do Antigo Testamento, aludindo à pessoa e obra de Cristo Jesus, ainda assim, quando Cristo chega e inicia o seu ministério, ele começa a ter resistência. E pasme, a resistência veio do seu próprio povo, sobretudo os líderes religiosos, que pontualmente foram falando, mas que a partir desse texto você começa a perceber que eles estão se ajuntando, eles que eram inimigos, que pensavam contrariamente, agora estão se ajuntando contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a tal ponto de, no capítulo 15, logo no início, pararem e interpelarem o Senhor Jesus Cristo sobre a conduta dos discípulos de Cristo Jesus, perguntando por que eles não observavam, os discípulos de Cristo, a tradição dos anciãos. E aí Cristo, de maneira muito direta, firme, mostra que eles estavam errados e que o que contaminava o homem não era o que vinha de fora, mas o que estava dentro do coração. Inclusive, eles mesmos, líderes religiosos, estavam cometendo este erro. Então, a fé que era esperada do povo do Senhor não estava sendo observada, nem entre os líderes religiosos. Isso era uma grande vergonha. Providencialmente, após esse encontro de Cristo com esses líderes religiosos, o Senhor Jesus Cristo sai daquela situação, sai daquele ambiente, sai da presença desses líderes e vai para uma região, para o judeu, inóspita, que era exatamente o que temos aí no verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Essa não era uma região desejada pelos judeus. Por quê? Porque ali habitavam aqueles povos que eram chamados de cananitas, inimigos declarados do povo do Senhor. E não se esperava que um judeu que observasse a tradição fosse para lá, de modo algum. Era o último lugar que desejaria estar.
Na verdade, eu acho que vale aqui aquela expressão, né? Porventura pode vir alguma coisa boa de Tiro e Sidom? A expressão inicial não foi esta, foi de Nazaré, né? Mas é o mesmo peso. Pode vir alguma coisa boa de lá? E para nossa surpresa, veio. Veio o que eles não tinham, veio o que eles não esperavam. Uma mulher cananeia, cujo nome nem é revelado aqui, mas que demonstrou uma fé invejável. Uma fé que foi reconhecida e abençoada pelo Senhor, e que aqueles que estavam ali deveriam aprender a ter. Logicamente que eles não estavam no mesmo ambiente, mas a história como um todo aponta para isso. A grande questão é, que fé é esta? Como é que nós podemos caracterizar esta fé que foi reconhecida e abençoada pelo Rei Jesus? Uma fé de uma mulher cananeia, de uma região indesejada, onde jamais imaginaríamos ter um crente lá, e ela demonstrou isso. O texto então nos conduz, irmãos, a analisarmos isto, identificarmos então que tipo de fé é esta, que é reconhecida e abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira característica dessa fé, irmãos, está nos versos 21 e 22a. Cristo fala que partiu dali e foi para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira característica dessa fé é que é uma fé que ela independe da sua origem. Não é à toa que Mateus está declarando a região onde o Senhor Jesus Cristo estava e que esta mulher era desta região. E isso tem uma relação direta com o contexto anterior, como falei, porque esperava-se que os judeus demonstrassem essa fé, mas não uma mulher cananeia. E isso impacta o leitor, porque quando ele olha para isso, ele diz: mas como que essa mulher que veio dessa região, ou que estava nela, que nasceu aí, que foi criada dentro de um contexto pagão, pode ter uma fé dessa? E aqui vai essa primeira surpresa, é que essa fé surge de modo soberano, da vontade de Deus. Onde você menos espera, ela surge. Quando olhava para esse texto, fiquei contemplando algumas questões à luz da Escritura. E lembrei-me, e relato com os irmãos, aos irmãos, do exemplo do general leproso. Lembram dele? Como era o nome dele? Naamã. Ele era um pagão. E por conta da sua doença foi orientada que fosse até o profeta, que indicou para ele ter ali o ato de banhar-se no rio, que ele não quis a princípio. Um seu servo chama e diz: não, general, se pedisse uma coisa mais difícil, você faria uma coisa dessa, toma um banhozinho aí. E ele mergulha quantas vezes? E quando ele sai da água, sai como? Purificado. E aí ele reconhece a grandeza do Deus de Israel, levando inclusive consigo uma porção da terra, para a partir daquele momento servir ao Senhor. Mas imagine, em Israel naquela época do profeta Eliseu, não tinha fé como aquela, mas um general pagão foi alcançado soberanamente pelo Senhor e demonstrou uma fé viva no Senhor. O que dizer de Ruth? O que dizer de Raabe? O que dizer dos ninivitas? O que dizer de tantos outros na Escritura, que por graça de Deus, por ação soberana dele, tiveram uma fé, e esta fé surgiu de modo independente da sua origem. Você pode olhar para a sua vida hoje também, irmão, e quem sabe olhar e perceber que você veio de uma família que jamais professou a fé no Senhor. Quem sabe veio de uma família onde você mesmo estava incluído no culto pagão, mas hoje você foi alcançado pelo Senhor. Portanto, essa fé que Cristo reconhece e abençoa
ela independe da sua origem, da sua nacionalidade, da sua condição financeira, do seu status, do seu intelecto. É a ação soberana de Deus. Não é à toa que quando nós lemos o Evangelho, vemos o Evangelho que deve ser pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, pois em todos os lugares o povo de Deus está ali inserido. Mas há uma segunda característica desse texto, desta fé. Além de depender da sua origem, é uma fé que ela reconhece a sua indignidade e necessidade. Note bem que após a descrição da região e da mulher, você observa que a mulher clama da seguinte forma: Senhor, filho de Davi, tem o quê? Compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente o quê? Endemoniada. Esta fé que o Senhor reconhece e abençoa é uma fé onde a pessoa ela está ciente da sua condição, quem ela é. Mas não quem ela é diante do mundo, não quem ela é diante do outro, mas quem ela é diante de quem? De Deus. Isso é importante, porque é muito fácil a gente ter fé e até comparar com o outro. Quem sabe você acha alguém mais forte ou mais fraco do que você, mas neste caso essa mulher, ela faz uma declaração que é rica na admissão da sua condição e necessidade diante de Cristo, não dos discípulos e nem dos seus conterrâneos. E eu queria que você atentasse para isso. Primeira coisa que ela reconhece é que Jesus é Senhor. Essa palavra usada aqui, Senhor, é a palavra associada à divindade, no caso aqui, a Deus mesmo. Então ela está reconhecendo que Jesus é o quê? Deus. Se Jesus é Deus, ela é criatura. Se Ele é Senhor, ela é serva. A segunda coisa que ela reconhece é que Ele é o Senhor prometido, o Rei prometido. Ele é filho de Davi. Nem os judeus pensaram dessa forma. E como filho de Davi, Ele é rei e ela é súdita. Então está à mercê do rei. A outra coisa é que ela clama por compaixão. E a ideia de compaixão aqui é como se ele tivesse misericórdia dela. Ele está dizendo: Senhor, a minha condição, ela é deplorável. Eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mas eu clamo por misericórdia. Tenha compaixão. Aqui ela se viu como alguém miserável no seu estado e no seu problema. Entenderam? Interessante esse ponto, porque muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus dizendo que tem uma fé robusta, mas é uma fé que coloca-se diante de Deus como: Senhor, eu tenho muita fé. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não é nada, a não ser de miserável pecador. Não é nada. Pó, e ao pó retornará. Miserável, pobre, cego e nu. Eis a sua condição ao se aproximar do Senhor. E é isso que essa mulher está dizendo: tenha compaixão de mim. E aqui, a última fala dela, que aponta também para a sua necessidade, aqui estendendo a sua filhinha, é que a minha filha, ela está horrivelmente o quê? Endemoniada. Irmãos, a ideia de possessão demoníaca aqui, logicamente que ela está presente, não há como não contrariar isso daqui, é uma verdade, mas ela tem um contexto específico, que aponta exatamente para a percepção de que o rei Jesus, o filho de Davi, tem domínio, inclusive, sobre o império das trevas. Ele é Senhor sobre tudo e todos, inclusive os demônios. Todos se submetem. Todos. Então, quando ela diz que a sua filha está nessa condição, ela reconhece que ninguém, absolutamente ninguém, a não ser Jesus Cristo, poderia dar solução ao seu problema. Então, nós temos aqui um reconhecimento de condição, de indignidade e de necessidade. Uma fé forte
grande admite estas coisas. A questão é por quê? Por que eu preciso passar por tanta humilhação para ver a minha fé desenvolvida? E aqui está uma lição importante. Todas as vezes que você pensa de si mesmo além do que convém, você estará confiando mais em si mesmo do que em quem? Em Deus. Então, uma fé firme, forte em Deus, admite a sua condição e necessidade. Pergunte-se: é assim contigo? Então, essa fé independe da origem, é uma ação soberana de Deus, é uma fé que reconhece a sua indignidade e necessidade, mas em terceiro lugar, é uma fé que persevera em meio aos desafios. Quais são eles? Observe bem a partir do verso número 23. Quando essa mulher faz o pedido, não é, que Cristo a assistisse, os desafios começam. Verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Primeiro desafio à sua fé: a ausência da resposta de Deus. Você ora e não ouve nada. O texto é claro. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, não disse nada. Quando nós olhamos para esse texto, mas poderíamos pensar, né, pecaminosamente: que Senhor insensível. Não é isso que está acontecendo. Lembre que em sua soberania Deus está dirigindo todo este ato. Há um fim nisto, há um propósito, que é exatamente testar a fé desta mulher. E o primeiro teste para ela é o silêncio de Deus. Você ora e não ouve nada. Por que isso é um desafio? Porque, em primeiro lugar, todas as vezes que nós oramos, nós queremos uma resposta, preferencialmente audível. Não é? Quando então essa resposta não vem, eis que vem a tentação. Qual é a tentação? É de fazer aquilo que você julga acertado, mesmo sem ter a resposta. Quando, na verdade, você teria que ficar o quê? Aguardando em silêncio. Seria mais ou menos a postura de Abacuque. Eu vou me colocar da minha torre de vigia e vou esperar o que é que Deus vai dizer. E aí ele diz: olha, o justo viverá pela fé. Vai esperar. E a resposta? Não vem não. Mas Senhor, não, meu filho, esse é o momento de você ser desenvolvido na sua fé. E o primeiro aspecto é não ter resposta para você. Você vai esperar. Eu fiquei pensando nas crianças. Bote uma criança para ficar sentada, tendo prometido alguma coisa para ela, vê se ela aguenta. A expectativa do coração dela não permite. E aqui eu não estou dizendo que ela deva se levantar, viu, criança? Se é para ficar sentada, é sentada. É um treinamento. Paciência, perseverança, fé no Senhor, que se ficar sentado é a melhor coisa a fazer naquele tempo. Pois muitas vezes, no nosso afã de querer resolver, a gente não espera, faz, e aquilo que nós acharíamos seria a resolução do problema se torna um grande embaraço. Eu lembro que meu pai dizia assim: você deu um nó cego na sua vida. Você já viu essa expressão, nó cego? Você deu um nó cego. Não era melhor ter ficado parado? Primeiro teste na vida dessa mulher foi o quê? Deus não responde. Segundo teste, acompanhe comigo no texto, verso 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então, o segundo teste foi o desprezo dos discípulos. Não pense que eles estavam agindo aqui com misericórdia, não. O que eles não queriam é a importunação da mulher. Solução para o problema: Senhor, resolve logo este caso,
para essa mulher sair do nosso pé e dar seguimento à nossa estrada, à nossa caminhada. Eles não estavam pensando nela. Eles estavam pensando neles. Segundo teste para a fé dessa mulher: desprezo. Quantas vezes você traz uma demanda que você julga que é importantíssima, e é mesmo, para você é importante, mas ninguém dá ouvidos, no máximo dá um cala-boca, já ouviu essa expressão também, não é? Vai resolver aqui, fica aqui um pouquinho, deixa aqui eu solto, vai cuidar de tua vida, ninguém lhe ouve. Terceira prova, vamos adiante no texto, verso 24, mas Jesus respondeu. Aí você espera que ele vai responder resolvendo o problema da mulher, né? Sabe o que ele responde? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz, olha, eu não vim para resolver o seu problema. Outro banho de água fria. Dessa vez, do Senhor. Segundo. Primeiro, ele fica calado. Segundo, ele diz, eu não posso resolver o seu problema. Porque quando Cristo diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está falando, eu vim para os judeus. Lembra de João capítulo 1? Veio para os seus e os seus não o receberam. Veio para eles, foi rejeitado. Então ele está dizendo para essa mulher o seguinte, olha, eu vim para estes, eu não posso atender vocês, eu tenho uma prioridade, uma agenda que meu pai me deu, e nessa agenda primeiro eu vou para os judeus, para atendê-los, não para vocês. Segundo, silêncio, primeiro silêncio de Deus, segundo, rejeição de Deus, não é para você. Você perseveraria? Como é que estaria a sua fé nesse terceiro impacto? Silêncio, desprezo, rejeição, não é para você. A mulher não desiste. Sabe o que ela faz agora? Veja o verso 25. Ela, porém, veja que ele está fazendo aqui um contraste com tudo que aconteceu até agora. Se fosse eu, está vendo? Bem disseram, não pode resolver nada mesmo. Ainda é mal educado. E esses discípulos dele, piores ainda, insensíveis. Mas não foi isso que ela fez. Olha o que ela fez. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela insistiu. 3 testes, e ela lá. E mais uma vez a essência dela dá reconhecendo o senhorio de Cristo Jesus. Senhor, Deus do pacto, Deus da aliança, eu sei que você não fez aliança comigo, veio para os judeus, mas eu estou em necessidade. Lembra do item anterior? Reconhece a sua indignidade e necessidade. Senhor, socorre-me. É um clamor do fundo da alma. O que é que Cristo faz? Novo desafio. 4. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Chamou agora de quê? Antes que você diga e responda a minha pergunta, porque foi uma pergunta já com a indução, ele não chamou ela de cadela. O que ele está usando aqui é a figura que os judeus usavam para os pagãos, os gentios. Cães. Em outras palavras, é mais uma negativa. Eu não posso dar a você. Veja, a mulher reconhece quem ele é, reconhece a sua indignidade, reconhece a sua necessidade, fala mais uma vez da sua necessidade. Você teria fé suficiente para resistir a todos esses embates? Finalmente ele diz, eu não posso. Eu vim para alimentar os filhos. Aqui é aquela figura do pai de família que chega para alimentar a família
Ele vai tirar o... Aliás, essa pergunta hoje não é possível mais. Porque eu ia perguntar o seguinte: ele vai tirar o pão do filho para dar para o cachorro? Mas é possível que nos dias de hoje a pessoa dê para o cachorro e não dê para o filho. Eu estou falando sério. E eu não estou indo contra os animais não, para eu não sair daqui preso. Graças a Deus tem um advogado aqui, pode mandar uma habeas corpus para mim. Não estou falando contra os cachorros. Eu estou mostrando a que ponto nós chegamos. Parêntese aqui, desculpa. Tem uma clínica veterinária aqui muito boa na Avenida Dom Severino. Um dia eu fiquei pensando, será que atende gente aí dentro? Porque o negócio é tão bonito. Que inversão, não é, irmãos? Que inversão. A pessoa não pode ter um filho, o marido vem dar um cachorro. Ainda bota o nome do pretenso filho. Volta a dizer, nada contra o cachorro, tem alguma coisa invertida. Fecha parênteses. Mas Cristo diz, eu não posso tomar o pão dos filhos e dar para o cachorro. Quarto teste. O que a mulher diz? Tá bom, Senhor, então eu sei que eu sou indigna mesmo, vou-me embora. Sabe o que ela diz? Sim, Senhor. Ela concorda. Ela diz, eu sou mesmo. Eu sou indigna mesmo. Eu não tenho a mínima condição de exigir nada, o Senhor não veio para mim. Mas ela diz, porém, os cachorrinhos, ela diria, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, eu quero uma migalha da tua graça. Meus irmãos, depois desses testes, o que é que acontece? Jesus diz, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Vocês viram o que ela passou, a humilhação, diante do rei Jesus. Nos dias de hoje, em que as pessoas se acham muito sem nada a ser, alguém se humilharia desse jeito? Não, não precisa pensar muito, não se humilharia mesmo, não se humilharia, porque tem gente até botando Deus no canto hoje, querendo obrigá-lo a fazer o que eles querem, quando na verdade a postura daquele que tem uma grande fé de humildade, é de reconhecimento da sua indignidade e necessidade, é de reconhecimento de que uma fé robusta, ela suporta esses desafios, ela suporta o silêncio de Deus muitas vezes, o desprezo, a negativa, a desonra, mas ela prevalece, porque ela não vem do homem, ela é uma graça de Deus. Nossa confissão de fé diz isso, que a fé salvadora é uma graça de Deus, porque se fosse a nossa fé, irmão, se tivesse origem em nós, nós não suportaríamos, mas Deus nos dá coisas tão boas e perfeitas, que a fé que Ele nos dá, nos faz resistir a esses desafios, e caminharmos firmes nele. Essa mulher ouve do Senhor, ó mulher, grande é a tua o quê? Fé. Mas não para por aí não, tem um quinto desafio. Espera aí, pastor, quinto desafio? Tem um quinto. Observe bem que ela chegou para Cristo Jesus dizendo o problema da filha. Mas ela trouxe a filha? Não trouxe. Olha só o verso 28, continuação dele. Faça-se contigo como queres. Então, tua filha vai ficar curada. E desde aquele momento, sua filha ficou o quê? Sã. Crê no que eu não vejo, mas no que ouço de Deus, sua palavra.
Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é um desafio para você também. Crer em Deus e na sua palavra. Você não veio, você não sentiu, mas você ouviu Deus falar pela palavra. E você crê que vai se dar sim. Esse é um desafio diário. Por isso que Deus olha para essa mulher e diz o quê? Grande é a tua o quê? Fé. Então esta grande fé não tem origem, independe da sua origem, não importa se você é preto, branco, mulato, rico, pobre, não importa, é Deus operar a sua graça. É uma fé que faz você reconhecer sua indignidade e necessidade diante de Deus. É uma fé que persevera em meio aos desafios. E, finalmente, é uma fé que ela triunfa nas batalhas. A mulher saiu de lá com o seu pedido atendido? Sim. Foi fácil? Não. Venceu? Venceu. Por quê? Porque a verdadeira fé em Jesus, ela sempre é uma fé vitoriosa, porque é uma fé posta no vencedor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Todo aquele que espera em Jesus Cristo jamais será frustrado. Sua fé é vitoriosa. Ô mulher, grande é a sua fé. Ela venceu. Agora pense nessa vitória, considerando o ambiente. Onde é que Cristo está? Tiro e Sidom. Rodeado por quem? Seus discípulos, que eram o quê? Judeus. Essa notícia correu. E soube-se o seguinte, no jornal, na manchete de Jerusalém: mulher cananeia, pagã, é recebida por Jesus e ele atende. Fake news, né? Não falou que foi uma verdadeira fé, que ela foi testada e aprovada, que foi uma ação graciosa e soberana de Deus. Que vergonha para os judeus. Que vergonha para aqueles para quem Cristo veio. Eles não tinham essa fé. Mas essa mulher teve. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, que vemos este grande exemplo de uma fé que Deus reconhece e abençoa, eu creio que a pergunta direta que nós temos que fazer é: Senhor, como está a minha fé? Será que eu não estou agindo como aqueles líderes do judaísmo, incrédulos, cheios de senões? Ou será que eu estou me entregando como esta mulher, reconhecendo a grandeza de Deus, sua misericórdia, seu poder, e ao mesmo tempo a minha indignidade, que sem Ele nada sou, nada posso fazer, minha completa dependência dEle? Você é chamado a desenvolver a sua fé. Você precisa fazer isso, porque senão você corre sério risco de sucumbir na sua vida cristã, por não crer que Deus te abençoará como povo da aliança que vive em obediência a Ele. Querido irmão, ao olhar esse texto, ao contemplá-lo desta forma, você precisa se arrepender e, como os discípulos, dizer: Senhor, perdoa-me por minha falta de fé. Perdoa-me, Senhor. Meu Deus, como é que tem pessoas que têm tanta fé e eu, Senhor? Eu ouço a Tua palavra, eu estou aqui, como judeu, sou privilegiado, ouço o Evangelho toda semana, participo da ceia, oferto, dizimo, mas a minha fé é tão frágil. Senhor, tenha misericórdia, me perdoe, peça perdão a Deus.
Porque está associado a uma responsabilidade que você tem de desenvolver sua fé e não está desenvolvendo. Então peça perdão a Deus. Senhor, me ajude. Perdoe-me por minha falta de fé. E lembre que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Me perdoe, Senhor, por minha falta de fé. E me ajude. A segunda coisa que eu queria que você pensasse, olhar para esse texto, é que você precisa desenvolver sua fé. Na sua providência, Deus conduziu essa mulher cada vez mais a esse fortalecimento, até o coroamento quando ele atendeu o pedido. Do mesmo modo, cada um de nós precisa passar por isso. E Deus nos deu meios ordinários para isto. Ele deu a sua palavra. Tenho insistido nisso. Meus irmãos, desenvolvam a fé. Pastor, como é que eu faço? Leia a Bíblia, medite nela, de dia e de noite. Ore mais. Faça isso. Participa dos sacramentos. Se envolve com a comunhão dos santos. Ouve o testemunho de fé dos santos. Para que nós nos estimulemos uns aos outros à prática das boas obras. Obras de fé. Mas às vezes a gente não faz isso. E sofre. E sofre. Como é que você quer ver sua fé robustecer? Você não lê a palavra. Eu já disse uma vez, né? Você acha que você vai dormir com uma Bíblia de travesseiro e ela vai entrar por osmose na sua cabeça. Você vai ficar cheio da palavra. Bota pelo menos no coração para ver se vai para o coração e quebranta esse coração seu duro, porque parece que o juízo não está conseguindo ainda. Leia a Bíblia, meu filho. Minha irmã, meu irmão, lê a Bíblia com sua família, estimule seu filho, sua esposa, leia você mesmo, leiam juntos, leiam, medite, cresçam no conhecimento da palavra. Mas não, está correndo atrás do vento. Sabe o que é isso, né? Quer ganhar dinheiro, quer fama, quer carro bom, quer casa, quer viagem, quer roupa, quer joia, quer tudo, só não quer Deus. Louco, louco. Hoje te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Para quem será? Então, invista tempo no desenvolvimento da sua fé. Invista tempo. Ajunte tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, a ferrugem nem a traça corrói. Desenvolva a sua fé. Terceiro e último. Não estou estimulando os irmãos, e nem a Bíblia o faz, logicamente, a ter fé na fé. Não temos aqui a filosofia cantada, entoada por Gilberto Gil, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falha. Ah, falha, essa fé falha. Falha. A fé que não falha é a fé posta no Deus que não falha. Essa não falha. E se você quer ter uma fé vitoriosa, coloque em Jesus Cristo, Criador, Senhor, Redentor. Não ponha em ninguém ou nada mais. Jesus Cristo, o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém mesmo. Agora, se você está botando fé no seu trabalho, na sua saúde, na sua inteligência que Deus lhe deu, nos seus bens, na sua tradição eclesiástica, reformado,
Graças a Deus você é reformado. Amém. Boa doutrina, mas sem Cristo não é nada. A melhor doutrina. Agora, Cristo é o centro de tudo. Aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite: sua fé está em quem? Em quem? Porque se, diferente da mulher cananita, sua fé não estiver no Rei Jesus, o Filho de Davi, que tem compaixão de nós, você está perdido. E é melhor você se arrepender rapidamente, urgentemente, dizer: me perdoe, Senhor, porque passei minha vida toda colocando a minha fé naquilo que não tinha nenhum tipo de sustento, mas eu preciso pôr a minha fé no Senhor. E você vai experimentar a semelhança daquela mulher, uma fé que, a despeito de todas as lutas, foi vitoriosa. Creia em Jesus, o Filho de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó mulher, grande é a tua fé. Que bom será dizer: ó igreja, grande é a tua fé. Que Deus desenvolva a nossa fé, que Ele nos ajude a crescermos para a glória do seu santo nome. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Querido Deus, em primeiro lugar queremos pedir perdão ao Senhor por nossa falta de fé. Nos perdoe, Senhor. Isso fica evidente muitas vezes pela nossa ansiedade, pela nossa precipitação em agir e não em esperar pelo Senhor. A agonia que inunda o nosso coração, perturba a nossa mente, quando na verdade deveríamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Devemos crer nisso, ó Deus. Por isso, perdoa-nos. Ao mesmo tempo, ó Deus, ajuda-nos a desenvolver a nossa fé. O Senhor já tem nos dado os meios para isso. Porém, cremos também que o Senhor é quem opera em nós o querer e o realizar, segundo a tua boa vontade. Faz isto, ó Deus. Faz isto conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a que a nossa fé esteja sempre firmada no Senhor e que ela se robusteça, se fortaleça, Senhor. Ajuda-nos também a perceber aqueles que estão fragilizados na sua fé e, como instrumentos do Senhor, nos aproximemos desses irmãos, estimulemos este irmão a que, ó Deus, ele possa retomar uma vida de fé no Senhor, encorajado pelo Senhor, o Espírito, segundo a tua palavra. Faz isto, ó Deus, conosco. Nós oramos assim agradecidos em nome de Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém.